Veja como renovar sua casa gastando só $8 com Rubbing Buff. Usei as cores folha de prata e ouro para criar tons personalizados. Depois, peguei uma fita crepe verde e protegi completamente a porcelana do vaso sanitário. Depois, usei um pincel de blush macio e fofinho, ideal para essa aplicação, e apliquei o dourado suavizado, que ficou como tom champanhe. Depois removi a fita para revelar o encanamento elevado, padrão de construtora. Esse acabamento prateado barato do Walmart precisava de atualização. Então, peguei outro pincel de maquiagem, esse é um pincel antigo de sombra, e apliquei o mesmo Rubbing Buff champanhe. E você já pode ver como esse acabamento ficou bonito e aconchegante comparado ao ilhós antigo. Fiz isso em todos os ilhós e no varão da cortina, o que deixou tudo mais aconchegante. Eu não estou disposta a gastar $1.000 em uma televisão com moldura, mas o Gold Leaf Rubbing Buff fez um ótimo trabalho me dando o mesmo visual por apenas alguns trocados. Eu admito que fui um pouco descuidada quando pintei essa porta e acabei sujando as dobradiças com tinta, mas felizmente aquela folha de ouro foi útil para dar a elas um visual clássico de dobradiça de latão. Esses interruptores eram simples, mas o tom de prata quente deu nova vida a eles. Você tem máquina de lavar e secadora antigas que funcionam bem, mas poderiam ser renovadas? Este é o seu sinal para ir a Dollar Tree e pegar um papel contact primeiro. Usei um pano limpo com álcool para limpar a parte de cima e a porta da secadora, além da tampa da máquina de lavar, começando pela secadora. Eu coloquei o papel contact por cima, com o lado estampado para cima, e me certifiquei de que estava centralizado e alinhado sobre a parte de cima da secadora antes de cortar um pedaço do rolo. Em seguida, contornei com lápis a parte rebaixada do topo da secadora, com calma, para marcar exatamente onde queria o papel. Usei uma tesoura afiada para recortar o formato e coloquei o papel Contact recortado sobre a secadora para testar a seco, para garantir que a peça encaixasse direitinho na parte rebaixada. Fiz os ajustes necessários para que encaixasse bem e apaguei qualquer marca de lápis. Depois passei para a aplicação. Depois, removi o verso do papel e comecei a colar o papel Contact devagar na secadora. Foi útil fazer uma seção de cada vez, alisando bem cada parte antes de puxar mais do verso. Para melhor aderência e menos bolhas, estiquei bem a parte de baixo do papel Contact na aplicação. Passando para a tampa da lavadora, o processo foi semelhante. Depois que a tampa estava coberta, eu envolvi o papel nas bordas e cortei o excesso. Também usei uma espátula para garantir que houvesse uma boa aderência no lado de trás. Por último, a porta da secadora foi a parte mais difícil de cobrir por ser vertical. Prendi o papel contact na secadora com fita, contornei a alça com lápis e cortei com estilete. Depois comecei a aplicar o papel contact, começando pelo canto esquerdo, do mesmo jeito que apliquei nas outras áreas. Depois de colar o papel na porta, cortei um pedaço para cobrir a parte faltante. Na parte inferior da porta, envolvi papel contact nas bordas, cortei o excesso e depois fui para as dobradiças. Também voltei e resolvi qualquer bolha de ar usando um alfinete para estourá-las e alisar a superfície. Adoro como minha lavadora e secadora melhoraram e como a mudança foi fácil e barata. Seu armário tem lascas de tinta ou arranhões? Comprei essas canetas de tinta na Amazon e vieram com seringa. Peguei a tinta original para combinar com os armários, mexi e usei a seringa para encher a caneta de tinta. Coloquei a ponta do pincel e girei a outra extremidade algumas vezes até a tinta começar a sair. Antes de retocar meus armários, porém, limpei-os com um pano e me certifiquei de que estavam secos. Depois usei a caneta de tinta para cobrir as áreas lascadas. O pincel é bem macio e funcionou muito bem para espalhar a tinta. Eu testei nas partes de cima e na frente dos meus armários. Em alguns pontos, eu passei 2 demãos para espalhar bem e aqui está como ficou depois de seco. Eu não acredito como funcionou tão bem e foi tão rápido, então resolvi testar em outra área da minha casa que precisava de retoque. Eu deixei cair algo pesado na minha escada e isso causou um dano sério. Eu limpei bem a área, enchi a caneta de tinta branca com a tinta que combinava com a minha escada e com o resto da casa. E retoquei todas as partes de madeira expostas. É tão bom ter terminado esse trabalho e agora fico me perguntando por que demorei tanto para fazer isso. Use uma fita washi bonita de várias formas divertidas na casa. Decore a moldura da porta aplicando fita washi na parte superior e nas laterais. Adicione um toque de cor a qualquer armário ou estante, colando fita washi nas bordas frontais.
Pegue uma moldura simples na loja de R$ 1,99 e deixe-a mais divertida com a fita washi da sua escolha ao redor da frente, nas bordas superior e inferior. Crie um quadro branco divertido, colando fileiras de fita washi no vidro da moldura e enrolando o excesso nas bordas. Vire a moldura e corte o excesso para um acabamento limpo e caprichado. Recoloque o vidro com a fita washi voltada para dentro da moldura e adicione uma folha de papel branco para que o padrão se destaque. Monte a moldura de novo e use na cozinha, hall ou escritório. Pegue um vaso simples e cole a fita na borda superior, repetindo ao longo da altura, se desejar. Tenho uma grande coleção de potes e vasos descombinados que estou querendo renovar para deixá-los prontos. Já limpei todos eles direitinho e agora só quero remover qualquer coisa indesejada, como esse barbante. É hora de pintá-los e começar a transformação. Escolhi essa tinta de giz preta porque sei que ela vai aderir bem às 3 superfícies antes da segunda demão de tinta preta secar. Quero adicionar cinza escuro no topo dos vasos, aplico com pincel e uso um pano para misturar com a tinta preta. Com toda a tinta seca, é hora de adicionar um pouco de padrão a eles. Eu separei alguns pedaços de renda antiga e vou usá-los para criar um efeito legal sobre a tinta. Vou enrolar a renda ao redor dos vasos e depois aplicar tinta branca dando batidinhas. Gosto de usar uma esponja grande mergulhada na tinta para isso. A esponja me permite cobrir uma área grande e trabalhar ao redor das curvas de cada uma das peças. Posso usar um pincel fino para aplicar tinta branca em áreas pequenas. Olha que legal esse padrão que a renda e a tinta criaram com o padrão transferido. A última coisa que quero fazer é dar um aspecto envelhecido a cada um deles. Vou usar uma cera preta e esfregar em todas as superfícies pintadas. Que divertidos ficaram esses vasos agora. Gosto que cada um seja diferente e tenha personalidade própria. Espero que isso tenha inspirado você a dar uma repaginada rápida nos seus vasos também. Aqui está uma maneira rápida e barata de renovar um espelho antigo. Eu comprei esse papel de parede que imita madeira na Amazon e me custou menos de $6 o rolo. Medi a largura necessária para cortar o papel e cobrir a borda espelhada que já havia no espelho. Após definir a largura, cortei tiras de papel de parede um pouco maiores que o necessário. Então, eu simplesmente coloquei o papel ao longo da borda do lado esquerdo. Ele aderiu de forma suave e fácil assim que ficou posicionado onde eu queria. Usei um estilete para cortar ao longo da borda do espelho. Fiz a mesma coisa no lado direito do espelho e depois fui trabalhando até a parte de baixo. Medi a largura necessária e cortei para garantir leve sobreposição e bom acabamento nas laterais. A peça final foi instalada em cima, ficou bonita e aderiu facilmente. Então tudo que eu precisava era continuar contornando um pouco mais, só para ajustar as bordas e garantir que tudo estava preso e aderido do jeito que eu queria. Espero que isso inspire você a usar papel adesivo para criar um visual diferente no seu banheiro.